Ah, a família! Essa instituição maravilhosa que a humanidade inventou para garantir que você nunca, jamais, em hipótese alguma, precise ir longe demais para encontrar a fonte de todos os seus traumas. Eles estão ali, pertinho, prontos para te lembrar que você não é suficiente, que poderia se esforçar mais, que sua irmã teria feito diferente e que, no fim das contas, dar seus pulos é exatamente o tipo de conselho filosófico profundo que vai te levar longe na vida. Spoiler: foi. Só não da forma que eles esperavam. Mas vamos começar do começo, porque essa história merece ser contada com a dignidade sarcástica que ela exige. E eu tenho tempo, café e uma quantidade razoável de rancor bem processado pela terapia que, pasmem, eu mesmo paguei. Meu nome, para os propósitos desta narrativa, não importa tanto quanto o contexto. Sou a filha mais velha, a primogênita. Aquele que, em teoria, deveria carregar o peso das expectativas familiares como se fosse uma mochila de chumbo emocional gentilmente presenteada no dia do nascimento. Cresci numa família de classe média do interior de São Paulo, o tipo de família que tem orgulho de dizer que nunca faltou nada em casa, sem perceber que essa frase ignora completamente o conceito de necessidades emocionais. Tínhamos comida, tínhamos teto, tínhamos um cachorro chamado Farofa que morreu de velhice digna. E isso, segundo a visão de mundo dos meus pais, era mais do que suficiente para produzir seres humanos funcionais e gratos. A gratidão era a moeda de troca favorita da minha mãe. Você deveria ser grata por acordar, grata por respirar, grata pelo jantar que ela fez, grato por ter uma família que, convenhamos, fazia o mínimo e esperava o máximo em retorno. Era quase uma economia paralela de afeto condicionado, fascinante, numa perspectiva puramente antropológica. Minha irmã, Letícia, e sim, vou usar o nome dela porque ela não vai ler isso. E se ler, bem, a verdade dói menos quando é bem escrita. É 2 anos mais nova que eu. Crescemos no mesmo teto, comemos o mesmo arroz com feijão, assistimos às mesmas discussões de domingo à tarde sobre futebol e dinheiro e, teoricamente, tivemos as mesmas oportunidades. Digo teoricamente porque a teoria e a prática nesse lar tinham uma relação complicada, do tipo que a terapeuta chama de duplo vínculo e que eu chamava na época de pura sacanagem disfarçada de criação. Letícia era a favorita. Eu sabia disso desde os 6 anos de idade, quando ela quebrou meu brinquedo e minha mãe disse que eu devia ter sido mais cuidadoso em guardá-lo. Lógica impecável, kafkiana, mas impecável. O favoritismo nunca foi declarado, claro. Isso seria honesto demais para uma família que tinha orgulho de dizer: aqui em casa todos são iguais, enquanto claramente todos não eram. Era o tipo de coisa que se manifesta nos pequenos gestos. Quem recebia o último pedaço de bolo sem ter que perguntar, quem tinha os trabalhos escolares expostos na geladeira, quem era consultado nas decisões de viagem, quem recebia abraços espontâneos na sexta-feira à noite, quando o cansaço da semana pesava. Letícia sempre, sem exceção. Eu ficava olhando, catalogando mentalmente, construindo um dossiê emocional que eventualmente precisaria de um arquivo externo. Mas eu era otimista, sempre fui, talvez patologicamente. A terapia confirmou que esse otimismo compulsivo era um mecanismo de defesa. Mas olha, funcionou, então não vou reclamar muito. Chegou o final do ensino médio. Para mim, foi em 2013. Para o contexto desta história, foi o momento em que a dinâmica familiar finalmente mostrou o rosto sem maquiagem. Eu tinha tirado notas acima da média. Nunca fui brilhante no sentido de prodígio, mas era aplicada, estudiosa, do tipo que faz os exercícios extras do livro, não porque precisa, mas porque a ansiedade não deixa em paz até que tudo esteja feito. Tinha interesse genuíno em administração. Queria entender como empresas funcionam. Queria eventualmente montar algo meu. Esse sonho era pequeno, tangível e completamente ignorado pelos meus pais, que consideravam que querer montar negócio era o equivalente a dizer: quero jogar na loteria como plano de aposentadoria. Mas eu queria tentar. Passei no vestibular de uma universidade particular razoável, não a melhor da cidade, mas honesta, com um curso reconhecido e professores que apareciam nas aulas. Luxo que nem sempre se vê no ensino superior brasileiro. Então veio a conversa.
Eu estava na sala, sentado no sofá de couro marrom, que minha mãe chamava de o sofá bonito, com uma reverência que sugeria que aquele sofá tinha mais status doméstico do que eu, e expus o plano. A mensalidade era de 900 e poucos reais por mês. O curso durava 4 anos. Eu poderia trabalhar meio período para ajudar com as despesas, mas precisaria de um suporte inicial enquanto me estabilizava. Eu tinha calculado tudo, tinha uma planilha. Literalmente uma planilha impressa, com cores, porque eu era esse tipo de adolescente. Meu pai olhou para a planilha como se eu tivesse apresentado um manuscrito em sânscrito, e minha mãe suspirou daquele jeito que eu conhecia bem, o suspiro que precedia uma sentença emocional de morte lenta. "Filho", ela disse, com aquela voz que tentava soar carinhosa, mas tinha a textura de um aviso formal. "A gente não tem condições. Você vai ter que dar seus pulos." Pausa dramática. A vida ensina mais do que qualquer faculdade. E meu pai assentiu, como fazia sempre que minha mãe terminava uma frase, porque concordar era mais fácil do que pensar. "Dê seus pulos." 4 palavras, concisas, econômicas e absolutamente vazias de qualquer conteúdo prático. Era como dizer a alguém que está se afogando: confie no processo. A água ensina mais do que qualquer curso de natação. Eu fiquei olhando para eles por uns 3 segundos que pareceram geologicamente longos, e então disse, com uma calma que hoje me orgulha muito: "Tudo bem, vou dar meus pulos então." Dobrei minha planilha colorida com cuidado, coloquei no bolso, fui para o meu quarto e sentei na beira da cama como alguém que acabou de descobrir que o mapa do tesouro era falso desde o começo. Mas, sendo a otimista e responsável que sou, em algum momento naquela noite, decidi que ia encarar isso como um desafio. Um desafio estúpido, injusto e completamente evitável, mas um desafio. Dei pulos. Muitos. Alguns me machucaram os joelhos. Mas comecei a trabalhar. Num supermercado, repositora de prateleiras, turno das 6 às 2, com uma camiseta vermelha que fazia questão de me lembrar, em cada reflexo de espelho, que existem escolhas estéticas piores do que usar calça social no verão. O trabalho era honesto, e eu aprendi coisas que nenhuma aula de comportamento organizacional ensinaria com a mesma eficiência. Logística de gôndola, negociação de turno, como liderança afeta o ânimo de uma equipe. E aprendi que trabalhando das 6 às 2, ainda tinha a tarde inteira para estudar. Descobri cursos online, peguei livros na biblioteca pública, baixei PDFs de manuais com direitos autorais questionáveis. O período prescreveu, pode seguir? E montei para mim uma grade curricular informal que tinha mais conteúdo prático do que alguns cursos pagos que conheci anos depois. Não estou romantizando a pobreza. Estou dizendo que quando não tem outra escolha, a criatividade surge de lugares inesperados, e eu tinha a vantagem de ser teimosa num nível que os médicos classificariam como clinicamente relevante. Enquanto isso, a Letícia terminava o ensino médio. E então aconteceu. O momento que, se eu fosse roteirista de uma novela das 7, eu descreveria como a virada que transforma o protagonista em antagonista da própria história familiar. Letícia passou no vestibular para psicologia numa universidade particular de São Paulo, capital, mais cara, mensalidade de R$ 2.300, mais despesas de moradia porque ela precisaria morar num apartamento compartilhado, mais alimentação, mais transporte, mais as despesas corriqueiras de alguém que está saindo de casa pela primeira vez com uma rede de segurança financeira que foi negada à filha mais velha 1 ano e meio antes, com a bênção filosófica do "dê seus pulos". Meus pais pagaram tudo, sem planilha, sem reunião de crise, sem o suspiro precedendo uma sentença de morte lenta, com alegria inclusive, com orgulho, com aquela empolgação de quem finalmente tem uma história para contar nas reuniões de família. A Letícia está estudando psicologia em São Paulo, imagina só, eu fiquei sabendo por telefone. Minha mãe ligou para contar a novidade como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se eu fosse compartilhar do entusiasmo dela com a espontaneidade de alguém que não percebe a ironia situacional absurda que estava sendo perpetrada naquele momento. "Que bom", eu disse, e consegui dizer só isso porque qualquer palavra adicional arriscava um território que eu não estava pronta para explorar por telefone. Depois eu desliguei. Fui caminhar por 40 minutos na Rua Fria de Setembro. Voltei, tomei um banho quente demorado e tomei uma decisão. Não ia brigar, não ia escandalizar.
Não ia ligar de volta para listar as injustiças com a seriedade de um promotor público lendo uma denúncia. Eu ia processar isso sozinho, com a minha terapia informal de caminhadas longas e listas escritas à mão, e ia continuar andando para frente. Porque brigar com meus pais consumiria energia que eu precisava para outras coisas. E porque, no fundo, eu sabia que uma briga não mudaria nada. Eles não teriam a epifania que eu esperava. Pessoas que não enxergam o problema raramente enxergam quando você aponta para ele. Mas alguma coisa mudou naquele dia. Não de forma dramática, não da forma que acontece nas histórias onde o protagonista bate a porta e some numa tempestade perfeita de simbolismo. Mudou de forma lenta, como uma maré que sobe tão gradualmente que você só percebe quando a água já está no joelho. Comecei a atender menos ligações, a visitar menos vezes, a participar menos dos rituais familiares que antes eu cumpria por obrigação emocional, aquele Natal, aquele aniversário, aquela tarde de domingo que poderia ser uma tarde de domingo normal, mas sempre terminava com alguém usando minha falta de diploma universitário como referência implícita de fracasso. Eu estava, tecnicamente, me distanciando, mas estava fazendo isso com tanto otimismo que às vezes eu mesmo não percebia o quanto tinha me afastado, tipo um barco que parte do porto tão suavemente que quem ficou na terra só nota a distância quando levanta os olhos e o barco já é um ponto no horizonte. Os anos passaram. Essa parte da história não é um resumo. É um capítulo inteiro que merece atenção porque foi o período em que eu, de fato, dei meus pulos. Fui promovido no supermercado para uma função de coordenação de estoque. Com o dinheiro extra, comecei a pagar um curso técnico de gestão empresarial, reconhecido pelo MEC, mais barato que a faculdade, mais focado e, curiosamente, mais útil para o que eu queria fazer. Fiz o curso em 2 anos, trabalhando em paralelo, dormindo menos do que os especialistas em saúde do sono recomendariam, consumindo café em quantidades que provavelmente tinham impacto ecológico mensurável na produção de grãos do Paraná. Terminei com nota boa e um certificado que ninguém em casa perguntou se eu tinha tirado, o que, olhando pelo lado bom, me poupou de ter que explicar qualquer coisa. Com o certificado e 3 anos de experiência prática, consegui uma vaga de analista júnior numa empresa de médio porte do setor de logística. Aprendi sobre gestão de contratos, negociação com fornecedores e como criar processos onde não existem processos. Habilidade subestimada que descobri ser ouro puro no mercado de trabalho. 2 anos depois, analista plena. 1 ano depois, coordenadora. Não cheguei lá porque era a mais brilhante da sala. Cheguei porque era consistente, entregava o que prometia e tinha aprendido, desde cedo e de forma involuntária, que o mundo não faz concessões por pena. Essa lição tenho meus pais para agradecer. Irônico ao ponto de ser engraçado, se você tiver o tipo certo de senso de humor. Eu tenho. Durante esses anos, o contato com a família existia numa frequência mínima. Ligava nos aniversários, aparecia no Natal quando a culpa alcançava o limiar que a terapia, agora a de verdade, paga por mim, identificava como disfuncional. Minha mãe ligava ocasionalmente. Eu dizia que estava bem porque estava. Meu pai quase não ligava. Era um homem de poucas palavras e ainda menos curiosidade sobre a vida dos filhos. Letícia formou em psicologia. Mandei parabéns. Ela respondeu com emoji de coração. A vida seguiu. Nós 2 viramos estranhos funcionais. Você sabe os dados básicos da vida do outro. Ela trabalhava num consultório, namorava o Rafael, tinha um gato chamado Freud, porque quando você se forma em psicologia, renomear o gato é aparentemente obrigatório, mas não compartilha o que importa. Havia indiferença gentil entre nós, que é o tipo de distância que se instala quando 2 pessoas param de fazer esforço ao mesmo tempo. Rafael, descobri eventualmente, era filho de família bem estabelecida, trabalhava como engenheiro civil numa construtora do pai. O pouco que sabia sobre ele chegava filtrado pela voz da minha mãe nas ligações de Natal, que falava de Rafael com entusiasmo de quem projeta sonhos próprios num genro de potencial. O Rafael é muito educado, tem um futuro ótimo, a família dele é excelente. Excelente! No vocabulário da minha mãe, era código para tem dinheiro e não precisa dar pulos.
Anotei mentalmente e segui em frente. O noivado aconteceu num jantar de família, do qual fui informada por mensagem de texto, com o acréscimo: vai ter casamento ano que vem, esperamos você lá. Respondi que estava anotado, deixei em aberto com a diplomacia vaga de quem aprendeu que comprometimentos prematuros custam caro. Os meses antes do casamento foram intensos para mim profissionalmente. Eu tinha começado, nas horas vagas, uma consultoria informal para pequenos comércios locais que precisavam organizar seus processos sem orçamento para contratar empresas grandes. Cobrava acessível, entregava resultados, as recomendações foram se espalhando boca a boca. Em 18 meses, o que era projeto de fim de semana virou operação que me ocupava o bastante para exigir uma decisão: emprego fixo ou próprio negócio. Sendo otimista patológica com histórico de pulos bem-sucedidos, escolhi o pulo. Pedi demissão numa sexta de março com carta formal, agradecimento sincero e aquela sensação estranha de quando você salta de algo alto e por uma fração de segundo não sabe se vai voar ou afundar. Voei, com turbulência, com meses em que os números me faziam pensar no plano B do supermercado, mas voei. Contratei a primeira funcionária no 8º mês. Uma moça chamada Bruna, que fazia em Excel coisas que eu achava que existiam só em teoria. Fechamos o 2º ano com uma carteira de clientes que me fazia sentir pela primeira vez que o futuro era um lugar onde eu tinha influência. Não controle total. Aprendi cedo que controle total é ilusão, mas influência. A diferença entre as duas palavras é onde a saúde mental mora. Foi nesse contexto que o casamento da Letícia chegou. 7 anos depois daquela conversa no sofá de couro marrom, 7 anos depois do dê seus pulos, 7 anos de distância que não era ódio nem mágoa declarada, mas era sim uma fronteira clara entre quem eu escolhia ser e quem eles esperavam que eu continuasse sendo. Recebi o convite formal, envelope caro, caligrafia bonita, e sentei com ele na mão por 20 minutos. Ia, porque Letícia ainda era minha irmã, e eu acreditava em separar a pessoa do contexto. Ia por curiosidade sobre quem todos tinham se tornado. E ia porque a otimista e responsável dentro de mim achava que talvez, só talvez, houvesse alguma versão daquele dia que valesse presenciar. Confirmei presença. Minha mãe ligou animada e falou 15 minutos sobre buffet, decoração, vestido e a família do Rafael ser muito gente fina. Eu, educadamente, e desliguei com a sensação de quem vai ao cinema ver um filme que não pediu, mas não tem opção melhor numa sexta de chuva. O casamento era num sábado de outubro, daqueles que São Paulo providencia como desculpa para fazer tudo parecer fotogênico. Céu azul, brisa leve, temperatura sem casaco nem ventilador. O espaço era uma fazenda convertida com estética rústica chique que associo a pessoas com Pinterest como filosofia de vida. Cheguei na hora, de carro próprio. Detalhe que menciono não por vaidade, mas pela diferença sutil entre chegar de carro próprio e de carona pedida como fiz em tantos eventos antes. Pequenas vitórias têm o mesmo gosto das grandes, só com menos catering. Vi meus pais de longe. Pai de terno cinza de casamento desde 2005, mãe de vestido azul que ficava bem nela. Admiti isso com a objetividade de quem separou afeto de mágoa. Os abraços foram daqueles que existem quando as pessoas precisam performar afeto sem certeza do que sentem. Minha mãe disse que eu estava bem e parecia surpresa, o que achei reveladora, mas não comentei. Sentei com desconhecidos, bênção disfarçada, porque desconhecidos numa festa são infinitamente mais interessantes que parentes que você conhece demais. Conversei com um senhor com teoria fascinante sobre cachaça artesanal, uma moça de design gráfico que me deu cartão de visita de potencial real e um casal jovem calculando mentalmente quando precisariam casar também. Empatizei silenciosamente, segui em frente. A cerimônia foi bonita no sentido protocolar. Votos, lágrimas adequadas, troca de alianças no ritmo certo. Rafael parecia decente, nervoso do jeito certo. Olhava para Letícia com aquela expressão que ou era amor genuíno ou era um ator muito bom. Dei o benefício da dúvida com a generosidade de quem não tem nada a perder com o otimismo alheio.
Letícia estava linda, como noivas estão em seus dias, com aquela luz específica de quem está no centro da atenção de um jeito que escolheu e antecipou por meses. O jantar veio com todo o ritual que jantares de casamento carregam. Brinde do padrinho longo demais, brinde da madrinha emocionante na dose certa. Música hora adequada demais para dançar, hora alta demais para conversar. Come bem. O buffet era decente, e anotar isso parece justo porque quando as coisas são boas, o sarcasmo saudável exige reconhecer. Tomei vinho com a moderação de quem aprendeu que eventos familiares e álcool em excesso produzem combinações que só o tempo e a terapia resolvem. Foi então, em algum momento entre a sobremesa e a valsa, que meus pais vieram sentar na minha mesa com aquela energia de quem quer ter uma conversa, mas não sabe como começar. Minha mãe comentou sobre o tempo, o espaço, o bolo. Meu pai concordou com tudo. E então, com aquela casualidade de bomba-relógio emocional disfarçada de observação inocente, minha mãe olhou ao redor e disse: "Sabe, é lindo, mas parece que está faltando algo. Você não sente?" E olhou para mim com aqueles olhos de quem espera que eu resolva um quebra-cabeça que ela nem percebe que montou. Eu ia responder. Tinha uma resposta pronta. Até. Algo no território de "não sei, mãe, o que você acha que está faltando?" O tipo de pergunta de volta que é educada, mas afia-se como faca enquanto você diz. Mas não cheguei a abrir a boca. Porque foi exatamente nesse momento. E aqui começa a parte da história que eu achei que nunca viveria. O tipo de cena que você vê em filme e pensa, isso não acontece de verdade. Os roteiristas inventaram para preencher tempo de tela. Foi exatamente nesse momento que Rafael, que estava circulando pelas mesas cumprimentando convidados com aquele energia de noivo em modo relações públicas, chegou na nossa mesa, olhou para mim e ficou com a expressão de alguém que acabou de abrir uma porta e encontrar um cômodo que não sabia que existia na própria casa. Ficou literalmente pálido, não metaforicamente. Pálido como aquela cor de pessoa que acabou de lembrar de algo que preferia ter esquecido de vez. E então ele disse, com uma voz que tinha aquela frequência específica de coisa que sai antes que o filtro racional consiga interceptar: "Fiquem quietos, essa pessoa..." E parou. Olhou para mim. Olhou para minha mãe. Olhou de volta para mim. A frase ficou suspensa no ar como fumaça depois de um fósforo apagado, ocupando o espaço sem resolver nada. Minha mãe tinha parado de respirar visivelmente. Meu pai finalmente tirou os olhos do copo de suco que estava contemplando com dedicação incomum. E eu, com a calma de quem passou 7 anos construindo uma armadura emocional que tinha pelo menos 3 camadas de poliuretano, inclinei levemente a cabeça e esperei. Rafael respirou fundo. Então disse, mais devagar, com cada palavra sendo escolhida em tempo real numa velocidade que claramente custava esforço: "Essa pessoa salvou minha empresa." Pausa. Há 2 anos, quando a gente estava prestes a quebrar por causa de um problema de gestão de contratos que ninguém conseguia resolver, alguém me indicou uma consultoria pequena, mas absurdamente competente, e eu contratei sem saber quem era o dono. Só soube o nome quando assinei o contrato. E o nome era o seu. Ele me olhou com a expressão específica de quem está montando um quebra-cabeça ao vivo. "Você é o irmão da Letícia?" Confirmei com um aceno de cabeça. "E você nunca me disse nada durante todo esse tempo que trabalhamos juntos?" Confirmei de novo. "Por quê?" "Porque não era relevante", eu disse, e era verdade. O trabalho era o trabalho, a família era a família. As duas coisas podiam existir em universos paralelos sem necessidade de colapso de onda. Minha mãe estava com aquela expressão de quem está assistindo a um episódio de programa de televisão que não entendeu completamente, mas percebe que é importante. Meu pai tinha uma expressão que eu nunca tinha visto antes no rosto dele, algo que levou 1 segundo para eu identificar. Era o reconhecimento. Não o tipo fofo de reconhecimento de orgulho paterno tardio. Era o reconhecimento cognitivo de que a narrativa que tinham construído sobre mim, a da filha que não tinha prosperado, a da filha que precisava dar seus pulos, tinha uma lacuna gigantesca de informação que eles tinham preenchido com suposições. Rafael continuou, porque estava no fluxo emocional daquele momento e claramente não tinha filtro operacional. A sua consultoria não salvou só a empresa.
Salvou o casamento que eu ia ter que adiar porque ia à falência. Você literalmente tornou este dia possível. Olhou para Letícia, que havia se aproximado sem que ninguém percebesse. Amor, sabia que seu irmão e eu já trabalhamos juntos por 8 meses? Letícia olhou para mim com uma expressão que misturava surpresa com algo que eu preferi não analisar demais na hora, porque teria ficado sentimental e eu não estava vestido para isso. Houve um silêncio que durou o suficiente para ser significativo. Então, minha mãe disse, com aquela voz de quem está recalibrando o mundo em tempo real: mas você nunca nos contou nada disso. E eu disse, com uma gentileza genuína que surpreendeu até mim: não, mas vocês também nunca perguntaram muito, mãe. Não foi uma acusação, foi uma observação. A diferença importa. Uma acusação exige defesa. Uma observação só precisa de espaço para pousar. E ela pousou. Vi no rosto dela o momento em que pousou. Meu pai colocou o copo no lugar, com um som discreto, e olhou para um ponto no horizonte médio do salão como homem que precisa de um momento para existir sem que ninguém fale com ele. Rafael, que é aparentemente o tipo de pessoa que processa situações com a velocidade de um processador de boa geração, me deu um abraço que não estava no roteiro de ninguém. Você devia ter me dito que era irmão da noiva, ele disse. Teria insistido em você ser padrinho. Ri genuinamente. Não estava na minha lista de prioridades, eu disse. E não estava, porque a minha lista de prioridades por 7 anos tinha sido construir algo meu, pagar minhas contas, dormir bem, comer bem, fazer terapia e ocasionalmente ligar para os pais no aniversário. Ser padrinho estava em algum lugar bem embaixo nessa lista, logo depois de aprender a fazer pão artesanal e logo antes de relembrar as letras de músicas do ensino fundamental. A noite continuou. Dançaram. Brindaram mais. O senhor da cachaça artesanal me explicou mais 20 minutos sobre o processo de envelhecimento em barris de madeira diferente e, honestamente, foi um dos momentos mais educativos da noite. Eu conversei mais com Letícia do que nos últimos 5 anos combinados, numa conversa que não resolveu nada, mas iniciou algo que parecia, com cautela otimista, um começo. Ela me perguntou sobre a empresa. Eu perguntei sobre o consultório dela. Ela disse que o gato Freud tinha o hábito estranho de dormir em cima de manuais de psicologia como se estivesse absorvendo o conteúdo por osmose. Ri de novo, também genuinamente. O gato tinha mais bom senso do que eu dava crédito. Meus pais, antes de eu ir embora, se aproximaram juntos, o que era raro o suficiente para ser notado. Minha mãe quis abraçar e eu deixei, porque o abraço era real mesmo que tardio, e eu não sou do tipo de pessoa que recusa afeto real por princípio. Meu pai disse: você foi bem. 3 palavras. Para um homem que media os elogios com a parcimônia de contador de palavras em crise de papel, era substancial. Respondi que tentei. Ele assentiu. Foi o que foi. Não houve grande discurso de reconciliação, não houve choro coletivo com trilha sonora emotiva, não houve nenhum daqueles momentos catárticos de novela onde tudo se resolve num abraço longo e uma música de fundo adequada. A vida real é mais pragmática do que isso, e eu prefiro a versão real mesmo que seja menos cinematográfica. Fui embora cedo, antes da meia-noite, com aquela sensação específica de quem saiu de um lugar diferente do que entrou sem conseguir precisar exatamente o que mudou. Sentei no carro por 1 minuto antes de dar a partida, no estacionamento da Fazenda Evento, com o céu de outubro fazendo aquelas coisas bonitas que o céu faz quando não está nublado, e você está no interior longe o suficiente da cidade para ver mais estrelas do que poluição luminosa. Pensei na conversa no sofá de couro marrom, nos pulos que dei, nas prateleiras do supermercado, nos PDFs de gestão com direitos autorais questionáveis, na planilha colorida que nunca chegou a nenhum lugar além do meu bolso, nas noites estudando quando deveria estar dormindo, na Bruna que fazia mágica em Excel, nos clientes que confiaram num projeto pequeno de um rapaz sem diploma universitário formal, mas com uma quantidade razoável de determinação e audácia. Pensei no Rafael empalidecendo. Ri sozinho no carro, o que provavelmente parecia estranho para qualquer pessoa que passasse pelo estacionamento naquele momento, mas o risco da sanidade percebida é um preço aceitável pelo prazer genuíno. Não vou dizer que tudo ficou bem depois disso, porque,
Tudo ficou bem é o tipo de conclusão que funciona em fábula, mas não em vida. O que posso dizer é que alguma coisa abriu uma fresta onde havia muito tempo havia parede. Letícia e eu começamos a trocar mensagens com mais frequência. Não muito, não do jeito excessivo de quem está compensando anos de ausência de uma vez, mas de forma constante e autêntica, que é o tipo de comunicação que dura. Minha mãe passou a perguntar sobre o trabalho de verdade, com curiosidade genuína, ao invés daquela pergunta protocolar de obrigação familiar. Meu pai ligou uma vez, sem motivo especial, só para saber como eu estava, e ficou 3 minutos no telefone, o que para ele era equivalente a uma declaração de amor em código Morse. Eu recebi, guardei, segui. A consultoria cresceu mais, contratei mais pessoas, abrimos um segundo escritório. Rafael virou cliente fixo e, com o tempo, algo que eu descreveria como colega com quem tenho conversas interessantes sobre gestão e sobre o absurdo particular de descobrir vínculos familiares inesperados em contextos profissionais. Eventualmente fiz, sim, uma pós-graduação. Não porque precisava do papel para nada prático, tinha deixado claro o quanto conseguia sem ele, mas porque queria, porque podia pagar e porque havia algo satisfatório em fazer aquilo por escolha e recurso próprios, sem depender de quem quer que fosse para viabilizar. Paguei cada mensalidade com um nível de prazer que provavelmente não é saudável, mas com certeza é compreensível. E sabe o que aprendi com tudo isso? Além da gestão de contratos e da logística de gôndola e do envelhecimento de cachaça em barris de madeira diferente, aprendi que as histórias de injustiça familiar raramente terminam com uma virada dramática que faz todo mundo reconhecer o erro de uma vez e se redimir num cenário glorioso. Terminam, quando terminam bem, com pequenas mudanças acumuladas, com conversas que não resolvem tudo, mas resolvem alguma coisa, com a decisão de não carregar rancor, além do ponto onde ele ainda serve como combustível útil. O rancor útil é aquele que te faz trabalhar mais, estudar mais, provar para si mesmo, antes de provar para qualquer outra pessoa. O rancor inútil é aquele que fica sentado no sofá de couro marrom, à espera de uma explicação que nunca vem no formato esperado. Dê seus pulos, minha mãe disse, e eu dei. Dei pulos que ela não imaginou, por caminhos que ela não previu, chegando em lugares que ela não mapeou quando pronunciou aquelas 4 palavras com aquele suspiro de fatalidade econômica. Não estou grato pela injustiça. Injustiça não merece gratidão, merece reconhecimento claro do que foi, processamento adequado e eventual depósito nos arquivos de coisas que aconteceram e das quais não preciso mais carregar o peso ativo. Mas estou, de uma forma torta e sarcástica e completamente sincera, satisfeito com quem me tornei no processo. E isso, diferente da injustiça, eu aceito de bom grado, com o otimismo irresponsável de sempre que a vida tentou várias vezes curar e que eu, com igual teimosia, continuo recusando tratar. Alguns hábitos são bons demais para abandonar.